Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? A Cleusa é escritora e jornalista. Em 2011, ela precisou ser operada por causa da sinusite muito forte que ela tinha, muito séria. Ela fez a operação e não deu certo. Um ano depois, ela precisou fazer novamente a operação no mesmo local. Foi quando ela teve uma EQM. Foi quando ela perdeu completamente o medo de morrer. Vamos conhecer a história dela? Boa tarde, Cleusa. Muito obrigado por você aceitar falar sobre a sua experiência de quase morte e outras experiências também para o canal Afinal, o que somos nós. Peço, por favor, que você se apresente e nos conte a sua história. Olá, eu me chamo Cleusa Batista, sou jornalista e escritora. Eu quero agradecer a oportunidade de poder compartilhar essa história com o maior número de pessoas e vamos aos fatos. Essa história aconteceu no dia 17 de dezembro de 2012, quando eu fui submetida a uma cirurgia para sinusite. Mas eu peço licença para voltar um pouquinho atrás, para que vocês entendam como foi que eu cheguei ao ponto de ter que fazer essa cirurgia. Em 2006 eu fiz uma cirurgia para rinoplastia, né, que é para cirurgia estética do nariz. E desde então eu passei a não ter mais olfato, ou seja, não sentia mais cheiro das coisas. E descuidei um pouco da minha saúde, porque trabalhava muito, como todo brasileiro, a vida da gente é muito corrida, e chegou ao ponto de começar um sangramento, 3 anos depois, em 2009. Aí eu me preocupei, procurei um médico, né, um otorrino. Ele pediu uma tomografia e essa tomografia revelou que eu tinha uma sinusite muito forte, muito séria, que essa parte da minha face estava toda comprometida com infecção. Eu tinha muito pólipo e desvio de septo. E aí, mesmo assim, eu ainda fui rebelde e esperei mais um ano. Isso foi no final de 2009, né, que ocorreu. No final de 2010 agravou a situação, começou já um sangramento bastante insistente, porque lá atrás já sangrou um pouquinho, mas aí eu usei a medicação e tal e melhorou. Aí vendo que não tinha mais nenhum amparo no sentido de tomar remédio caseiro, como eu estava fazendo, né, remédio me automedicando, então eu resolvi realmente partir para a cirurgia. E em 2011 foi feita a primeira cirurgia, porque foram 2, né? Essa primeira cirurgia não deu certo, não deu muito certo. E pelo motivo de estar muito recente, anestesia, essas coisas todas, eu precisei fazer uma nova cirurgia que foi marcada para 2012, claro, com outro médico. E esse outro médico me acompanhou durante algum tempo antes da cirurgia. Eu já estava um pouco traumatizada porque a primeira não deu certo e me passou muitas informações a respeito. E eu me lembro que eu perguntei para ele por que a gente tinha que assinar aquele documento no hospital, que a gente podia morrer, ficar paralítico ou cego. E ele me tranquilizou, ou me apavorou mais ainda, né? Porque ele disse que era um documento de praxe, mas que no meu caso era realmente uma cirurgia de alto, né? Uma cirurgia de alto porte, e que ocorria realmente riscos, mas que eu não precisasse me preocupar, que era um caso em 1 milhão. Mas como a outra já não tinha dado certo, eu fiquei logo imaginando, será que eu vou ser esse caso em 1 milhão? E ele me tranquilizou que ia dar certo. E como era uma cirurgia feita através de vídeo, era um vídeo que era introduzido pelo nariz, eu acho, e ela fazia sucção, né, na parte do cérebro, essas coisas, onde estava infeccionado. E foi assim que no dia 17 de dezembro de 2012, eu fui levada ao centro cirúrgico.
O médico havia falado para minha filha, que estava me acompanhando na época, minha filha caçula, que a cirurgia começaria às 7 horas da manhã, como de fato começou, e que terminaria no máximo às 11 horas. Só que terminou às 14. E a minha filha já estava assim, muito aflita lá no quarto, me aguardando. E eu me lembro que, fazendo uma pequena retrospectiva à cirurgia agora, quando nós chegamos no centro cirúrgico, a última pessoa que eu vi foi do meu anestesista. Acho que todo mundo passa por isso, né? Acho que é a última foto para você antes de você dormir. Então eu me lembro que ele chegou e falou para mim: Dona Cleusa, eu sou o doutor fulano, seu anestesista, vamos dormir um pouco? E então eu até brinquei, falei: não, mas eu não estou com sono. E escutei uma gargalhada sonora entre eles, foi a última coisa. Eu apaguei, né? E aí, eu não sei aqui a altura da cirurgia, mas eu penso que foi no final, nos finalmente ali do processo cirúrgico, eu comecei a sentir muita aflição. Muita aflição. É como se você imaginasse vestir um saco de plástico em você todo. Foi a sensação que eu tive. Eu queria respirar e não conseguia. E muita ardor no meu corpo todo e dores. Eu tive a sensação que a anestesia estava diminuindo, já estava acabando. E eu sentia assim, uma compressão muito forte no meu peito, como se alguém tivesse me comprimindo nessa região. E aí eu conseguia ver muito pouco pessoas com roupas verde claro, né? Mas eu acho que até ali era tudo normal, era tudo coisa terrena mesmo. Eu acho que eu estava vendo de alguma forma os médicos e muita aflição entre eles, conversando rápido demais. E nesse exato momento, inexplicavelmente, eu desço daquela maca do centro cirúrgico. Naturalmente, não tinha nada, fio nenhum ligado ao meu corpo. Eu desci como se eu fosse a um banheiro. E a partir daquele momento as dores cessaram, a angústia cessou, a aflição acabou. E nesse momento eu vi à minha frente uma porta de aço inox. Era uma porta muito grande e por baixo dela tinha uma fresta por onde entrava uma luz muito branca, muito bonita, muito brilhante. E eu tinha que abrir aquela porta. Era uma coisa que eu não controlava, eu não tinha um domínio sobre mim, né? Eu tinha que abrir aquela porta e abrir. Quando eu abri a porta, para vocês terem uma ideia da cena seguinte após abrir a porta, é só você se imaginar num avião a mais de 10 mil metros de altura e você abre a porta. É lógico que isso aí não vai ocorrer, não tem como ocorrer, a não ser num filme, né? Mas eu penso que todos nós já tivemos essa imaginação, né? De como seria se eu abrisse a porta desse avião aqui agora. Então aquela imensidão assim à sua frente, só que era tudo branco. Diferente do que a gente vê quando está a uma determinada altura num voo, que você olha, você vê, né? Nuvens brancas, aquela imensidão azul com nuvens brancas quando o tempo está bom. E no meu caso era tudo branco, eu via tudo branquinho, numa harmonia muito grande. E eu tinha que sair, eu tinha que pisar ali. Interessante, Carlos, é que eu não tinha medo, sabe? Eu não tinha aquela falta de coragem, parece que uma audácia toma conta da gente que a gente não domina, né? Então eu me lembro que eu coloquei o meu pé direito, né? E quando eu fui colocar o pé esquerdo, quando eu coloquei o pé esquerdo para sair daquela porta, né? Aí eu já imediatamente me vi no outro ambiente. Desapareceu tudo aquilo e eu me vi no outro ambiente. E esse segundo ambiente, ele tinha um portal, mais ou menos do lugar que eu parei, onde eu cheguei, né? Cheguei porque não andei, eu só saí daquela porta e já estava ali. Então eu fiquei de pé, observando,
E à minha frente, aproximadamente uns 5 metros à minha frente, tinha um portal. E esse portal, ele parecia que tinha uma cortina, era uma espécie de cortina, só que de luzes, sabe? Elas tinham um sincronismo perfeito, onde uma luz descia e a outra subia. Então era mais ou menos isso aqui, né? Aquele movimento bem sincronizado mesmo, harmonioso, de luzes lindas, eram luzes nas cores branca, dourada e azul. E, muito sutilmente, surgiam umas luzes alaranjadas também, na cor laranja. E não se via nada além daquela porta, do lado de dentro, daquele portal. E tinha tipo uma parede cobrindo tudo, só que não era essas paredes estilo nossa engenharia terrena. Era como se fosse nuvem, sabe? Cobrindo tudo. Era inibido a possibilidade da minha visão através daquilo ali. Eu não via nada, né? Na lateral desse portal haviam 5 cadeiras postadas de forma lateral e não frontal. Elas estavam assim, né? E a última cadeira estava vazia. E eu senti que era para mim, que era para eu me sentar naquela última cadeira. E as outras 4 cadeiras, cada uma ocupada por uma pessoa. E eu me lembro com detalhe, cada um, o rosto, o estilo, cada uma daquelas 4 pessoas que estavam ali, né? A primeira pessoa era um rapaz magro, esquálido mesmo, super pálido, e eles todos estavam numa posição de cabisbaixa, como se estivesse aguardando a próxima ordem, e pareciam dormir profundamente, né, com os braços soltos, em posição como se estivessem assim, descabriadas, aquelas pessoas, sabe? E cabisbaixas, olhando, dormindo. Elas estavam de olhos fechados, nenhuma delas me viu. Então a primeira pessoa era esse rapaz, a segunda era um senhor que não parecia ser brasileiro. A sensação que eu tive, que eu atuei muitos anos na área de moda, é que era um senhor escocês. Ele era bem velhinho, magrinho também, e ele trazia uma boina na cabeça. Essa boina, ela tinha, os motivos dela eram xadrezados, tipo bege com branco e um pouquinho preto. E ele trazia um cachecol no mesmo tecido da boina, de lã, né? Essa boina era revestida com tecido que parecia lã ou feltro, sei lá, e um cachecol na mesma estampa, combinando com a boina, e jogado na perna, ele tinha um cobertor, também xadrez, né? Estava fashion. A terceira pessoa era uma senhora, bem gordinha também, bem idosa, e ela estava vestida com vestido tubim, branco, cavado, ela era de cor negra e também cabisbaixa, né? E a última era uma mocinha de uns 20 anos mais ou menos. Ela aparentava ter mais ou menos uns 20 anos e também esquálida. Eles estavam todos muito pálidos, como se estivessem mortos. A sensação que eu tive, né? E então, enquanto eu observava aquelas 4 figuras, ciente de que eu tinha que me sentar, entre aspas, né, na última cadeira, nisso sai daquela... Vamos voltar um pouco ao portal agora, né? Eu olho para o portal novamente e sai uma senhora dali. É como se ela fosse tivesse alguma função ali naquele momento, e essa função seria nos chamar para acompanhá-la a entrar para a parte de dentro daquele cenário que a gente não tinha acesso até então, né? Então ela me olhou com um sorriso, me sorriu para mim, um sorriso muito, muito assim, muito comovedor, sabe? Comovente, perdão, um sorriso que te iluminava. Ele, de certa forma, ele fazia um contato forte comigo, sabe? Um sorriso muito bonito. Era uma senhora, me lembro bem, ela não era nem gorda nem magra, estatura média, da minha cor, aparentando 50, 55 anos.
né, e ela estava vestida, estava com uma veste branca, comprida, e parecia ter alguma coisa em mãos que eu não conseguia ver direito, que eu não sei o que era, se era alguma coisa para fazer alguma chamada daquelas pessoas ali. Agora, a parte para mim mais interessante dessa história é que essa senhora, ela conversou comigo. Primeiro ela me cumprimentou, depois, né, perguntou como eu estava e pediu para que eu me sentasse na última cadeira. E a parte que me chamou a atenção, Carlos, é que eu achava antes que telepatia era mais ou menos assim. Você pensa alguma coisa e eu sei o que você pensou. Ali era diferente. Ela falava comigo sem emissão de voz, né? Sem comunicação verbal, né? Só no pensamento. Eu também respondia só no pensamento, só que eu ouvia a voz dela. E ela ouvia também a minha. Era como se fosse um áudio à parte. Ela não mexia nem o músculo da face, ou seja, não havia comunicação verbal, nem da minha parte para ela e nem vice-versa, né? Eu fiquei no momento ali que eu me comunicava naturalmente com ela daquela forma, né? Então ela me perguntou como que eu estava, falou meu nome, perguntou como eu estava, primeiro me cumprimentou, em seguida perguntou como eu estava e depois ela mostrou aquela cadeira, como se dissesse assim, vamos sentar nessa cadeira? E ela me chamava de irmã. Eu acho que deve ser algum tratamento que existe, né, no mundo espiritual. Irmã Cleusa, ela falava. Só que quando ela me pede para eu me dirigir para aquela cadeira e me sentar, aí eu pensei, eu não falei, eu apenas pensei, se eu me sentar naquela cadeira, e ali pela primeira vez eu me lembrei do centro cirúrgico. Eu falei, se eu me sentar ali, eu não volto para o centro cirúrgico. E esse foi o primeiro momento em que eu senti um contato, como se alguém estivesse me puxando para o centro cirúrgico, né? E engraçado é que eu não me lembrava das minhas filhas, eu não me lembrava de nada, da minha empresa, dos meus negócios, da cirurgia. Eu me lembrei do centro cirúrgico e que eu tinha que voltar para ali, né? Nem da cirurgia em si, eu sabia que eu tinha que voltar para um centro cirúrgico, que é onde eu estava, claro, né? Onde eu havia ficado. E nesse momento, é que ele me emociona muito falar sobre este momento, porque eu tenho certeza que a minha filha e as pessoas que gostam de mim estavam fazendo prece por mim. Mas ela estava mais aflita, porque ficou combinado que eu voltaria para o quarto 11 horas da manhã, no máximo. O médico ainda disse, no máximo. E já eram quase 2 horas da tarde, né, já eram 2 horas e 5 minutos quando eu entrei no quarto. E eu acredito que esse momento que ocorreu devia ser quase 2 horas da tarde, né? E aí, quando eu pensei que se eu me sentasse naquela cadeira, eu não voltaria para o centro cirúrgico, nesse exato momento, aquela senhora, como que concordasse, porque em nenhum momento ela exigiu. Eu não vi nisso uma exigência. Ela fez um convite e deu o livre-arbítrio para que eu me decidisse se eu me sentaria ou não naquela cadeira, né? Quando eu pensei, e ela ouviu o meu pensamento, porque nesse momento eu não falei nada, ela decifrou meu pensamento e a minha vontade de voltar, ela fez um gesto, né, como se me abençoando com as mãos dela e me mostrou o caminho de volta. E eu virei imediatamente, obedeci imediatamente e apareceu novamente à minha frente a mesma porta que me conduziu até ali, né? E dessa vez a porta se abriu sozinha, sem ter necessitado que eu a abrisse. E aí à minha frente apareceu um cenário completamente diferente do anterior. Apareceu tipo um tobogã, né, que parecia mais ainda, para você fazer uma ideia mais correta da cena, com aqueles negócios, não sei o nome, que leva a gente até o avião, né? Só que Finger. Como? Finger, não sabia, aprendi. E finger, pronto. Então, parecia aquilo, só que era imensa, era uma coisa assim sem final.
era para baixo, que aquilo me conduziria, né? E de dentro desse finger saía uma luz que também me envolveu. E eu me lembro que eu fiz essa posição de quando a pessoa vai entrar no tobogã, que ela encosta as mãos no corpo. Eu fiz isso e senti uma mão muito carinhosa, como se tivesse me colocado ali e me soltou. E imediatamente eu entrei no centro cirúrgico. Né? Entrei no centro cirúrgico, fui para a maca, me sentei, né? E deitei. Diferente das histórias que eu vejo, que eu escuto, ou que eu vejo mesmo, até no seu canal, as pessoas se sentem às vezes entrando no corpo, né? E eu devo ter feito isso, mas eu não senti. Eu sei que eu me deitei normalmente. Eu, a Cleusa, me deitei. E o que me impressionou realmente dessa história toda, e eu tenho certeza que não foi um delírio, foi que imediatamente eu voltei a sentir aquela mesma agonia. Parece que é como se eu tivesse pegado ela de volta, sabe? Segurado ali, depois peguei e tornei colocar injetou dentro de mim aquela angústia, aquela agonia. E eu escutei quando alguém falou, graças a Deus. E eu acho que deve ter sido a voz do meu médico, parecida. Eu estava meio inconsciente, né? Mas eu ouvi isso aí. É como se eu tivesse melhorado daquele... Eu penso que naquele momento o pior passou, né? E que eu já estaria a partir dali me restabelecendo, né? Aí, 2h05, eu chego no quarto, meio zonza ainda, mas já consciente, né? E daí, o médico, eu escutei ele conversando com a minha filha, e saíram, ele tinha, acho que uma outra pessoa que estava me levando, o médico. Daí, mais ou menos, acho que 1 hora ou 2, que eu ainda me restabeleci completamente da anestesia, ele veio falar comigo, né, falar com a gente. E quando ele chegou no quarto, eu me lembro que eu perguntei para ele o seguinte, doutor Ricardo, o que aconteceu no centro cirúrgico? Ele se sentiu meio que enquadrado, né? Não podia me negar nada daquilo, até porque você pode recorrer ao seu boletim médico e ver. E ele falou, você foi... reanimada. Então, Carlos, qual a lição que eu tirei disso? Em primeiro lugar, eu não acreditava nessas coisas de forma nenhuma, né? Em segundo lugar, eu passei a fazer pesquisa sobre isso e minha área não é biologia, eu sou uma jornalista, né? Não tem nada a ver, mas eu comecei a pesquisar sobre essas histórias e eu cheguei à seguinte conclusão. Ah, Cleusa, como que você vai comprovar que não foi um delírio? Eu comprovo sim. Quando a gente vai dormir, agora vamos voltar para o nosso estado normal, qualquer um de nós, você sonha que você está apurado procurando banheiro para você fazer xixi. Não é assim? Você acorda como? Com a mesma sensação, né? Ou seja, conclusão, as condições físicas não nos abandonam durante o sono, tanto natural quanto induzido, que é o caso da anestesia, né? Então, por que eu deixei de sentir 100% aquelas reações das dores, né? Parei de sentir alguém mexendo aqui e também acabou aquela sensação do plástico, né? Que eu não achava jeito de respirar, né? E quando eu volto para o corpo, imediatamente essas sensações voltam, né? A segunda prova, né, que eu acho que eu posso chamar de prova desse ocorrido, desse fato, porque o fato ocorreu, é quando o Dr. Ricardo entra, meu médico, né, meu cirurgião entra no quarto e me diz, né, confessa que eu fui reanimada, né? Então são duas coisas que eu tenho certeza que são suficientes para corroborar esses fatos, que não como delírio, né? Então essa é a história que ocorreu comigo no dia 17 de dezembro de 2012. Quando você saiu do corpo, quando você se sentou e foi para aquela porta de aço, na sala de cirurgia existe essa porta de aço ou ela só existia na sua visão?
Não sei te falar direito, porque como eu estava um pouco preocupada com a cirurgia, né, por conta da primeira que já não havia dado certo, eu pedi para o meu médico me dar um comprimido para eu ir dormindo para o centro cirúrgico. Sabe? Então eu não sei, porque eu não via eu saindo, nem entrando e nem saindo. Eu via sim, eu via, conversava. Lembra que eu falei do anestesista que chegou, conversou comigo, eu ainda brinquei, falei que eu estava perfeitamente consciente, mas eu estava dopada, né, para ver cenas, o que tem aqui, um móvel ali, eu não me recordo. Não. Então eu acho que não, acho que essa porta, tanto que lá em cima também, enquanto eu estava conversando, com aquela senhora, né, no mundo espiritual, a mesma porta surgiu. Aí não podia ser o centro cirúrgico ali, né? Acredito que não. Então acho que foi uma porta plasmada. Você viu todas as 5 pessoas, as 4 sentadas, e mais essa senhora, em detalhe. Você percebeu detalhes do rosto, da roupa. Isso é uma coisa bastante rara. Olha, eu trabalhei com a área da moda 24 anos, né? Então a gente que trabalha nessa área observa bem o vestuário das pessoas, né? Como é que ela está vestida. Isso é mecânico. Mas mesmo o rosto você viu? Vi. Não deu para ver 100%, porque elas estavam cabisbaixas, como se estivessem assim robotizadas, né? Robotizadas mesmo, e aguardando ali. No caso daquelas 4 pessoas, ao meu ver, não tinha mais como elas voltarem, elas já estavam desencarnadas, 100%, né? Pelo quadro que se fez presente ali para mim, mas nenhuma delas me viu. E essa senhora que apareceu, que saiu pelo portal, ela tinha feições absolutamente humanas como as nossas? Normal, humanas. Ela era uma senhora que só tinha assim uma luz. Não é, quando a gente fala que a pessoa tem luz, alguém que mais assim, menos informado já pensa que a pessoa chega um abajur na sua frente. Era uma senhora normal, mas ela tinha uma luz. Sabe quando você olha para uma pessoa, você não sente bem, seu santo não bate? Outra hora você olha e sente um bem-estar que te contagia. Então isso eu chamo de luz. Mas era uma pessoa normal. Você se sentia leve lá, como se não tivesse peso? Sim, e uma outra coisa que eu esqueci de falar, enquanto eu estava narrando, é que é fração de segundos. Tudo do que eu contei ocorre muito rápido. É um mundo, Carlos, completamente diferente desse nosso aqui. O tempo lá é diferente, a gente é mais leve, né? Você não, tanto que quando eu entro nesse flinger, né? Finger, quando eu entro ali que eu escorrego, eu já estava no centro cirúrgico, é muito rápido. Que era um tobogã dentro de um finger. Parecia, não sei, é mais ou menos a descrição. Você se sentia leve. Mas essa senhora, ela estava andando como se ela tivesse peso, estava pisando num chão? Estava, mas eu não via o chão, não conseguia ver solo ali não, sabe? Não tinha nada assim, flutuando não. Tinha o chão, mas era um negócio impressionante, parecia transparência, sabe? Uma transparência. Você disse que quando você deu o segundo passo, além da porta, você já estava em um outro lugar. Criou um outro ambiente. Mas esse ambiente estava dentro daquele mesmo branco que você olhava quando a porta se abriu? Não. Que cor que era, então, esse ambiente? A porta, como eu te falei, era um portal, não era porta, né? Tem mania de falar porta, mas não existia. Quando eu falei da porta, eu me referi à porta de aço. Quando a porta de aço se abriu, você entrou você deu 2 passos e já estava em outro ambiente. Outro ambiente. Esse outro ambiente era branco como quando a porta de aço se abriu? Era um ambiente claro, não vou falar branco, era um ambiente claro, né, com uma claridade muito bonita, né, mas assim, não branco opaco, né, era claro. E esse portal, ele tinha um batente? Ele tinha um limite em volta dessa luz que subia e descia? Tinha batente. Você fala aquela madeira, né? Como se fosse isso, algo do tipo? Tinha. E de que cor era?
A luz não deixava ver, mas dava para ver que tinha o perfil, né? É como se você pegasse um lápis e desenhasse assim, fazendo em volta de um desenho, né? Então, mas não dava para ver que jeito que era o portal, porque a luz, ela descia desse portal, mas tem muita coisa, Carlos, que eu não me lembro exatamente, né, com os detalhes, porque eu me ative a detalhes muito fortes que foram que foi o rosto dessas pessoas, as cadeiras, essa senhora que sai, a luz, né? Mas tinha sim um portal. Como eu falei para você, não era nada assim configurado de acordo com a engenharia terrena. Era diferente. Inclusive, você imagina um portal, você não vai ver um portal sozinho. Tem que ter paredes, né? E essas paredes eram diferentes. Era como se fosse assim tudo um algodão, mas sem entrâncias, sabe? Sem reentrâncias, era uma coisa reta. A verdade era que a gente não tinha visão do lado de dentro, de nada daquilo. Você falou que o tempo era diferente. Era. E o espaço? A forma de você lidar com o espaço? Algumas pessoas comentam divisão em 360 graus ou coisas do gênero. Você notou alguma coisa diferente na sua forma de perceber o espaço? Tudo lá é diferente, né? Com relação ao espaço, o que eu vi realmente é que essa porta estava distante de mim aproximadamente 5 metros, que era o equivalente à distância de cada cadeira, das 5 cadeiras, né? Elas não estavam encostadas uma na outra, né? Mas tudo lá é diferente, o tempo, o espaço, o seu ponto de vista, a conversação, ela não se dá verbalmente e você ouve assim mesmo, né? É tudo completamente diferente daquilo que nós estamos habituados aqui no plano terreno. E dentro dessa diferença, você sentia a capacidade de enxergar em mais de uma direção ao mesmo tempo? Sim, sim. Eu não mexi. Quando eu chego lá, que essa porta me leva, que eu me vejo nesse outro ambiente, eu não me lembro de eu mexer um único músculo meu. Eu fiquei atenta a tudo que estava ocorrendo e eu via em todas as direções sem mexer o rosto. Eu via aquela senhora, as cadeiras, as pessoas, né? Eu via a parede do lado de cá inibindo a passagem, né? Como se fosse uma parede, mas não era parede, né? Era como se fosse uma camada fininha de algodão, sabe? Sabe aqueles algodões que vêm cortadinhos já? Imagina aquilo gigantesco, bem certinho, bem harmonizado, né? Então, essa era a imagem que eu vi, né? De 360 graus, que você perguntou. Eu não me mexia para olhar as coisas. Eu não me lembro, pelo menos, de eu fazer movimento. A única hora que eu me lembro de eu ter movimentado meu corpo foi quando eu voltei. Eu virei para voltar. Fora disso, eu fiquei estática ali, sabe? E você sentia que tinha um corpo, mas você não olhou para o seu corpo nesse local onde você estava? Não, eu me via, sem olhar. Eu estava me vendo. E como é que você estava vestida? Estava com como é que chama aquele negócio que eles colocam na gente no centro cirúrgico? Um avental? Aquele avental. Eu me via sem me olhar. Sabe, você sabe que você está aí, seu corpo, não precisa de você olhar. Mas eu não estou me vendo. Eu sei, mas não estou me vendo. Mas eu me via. Eu via, inclusive eu estava descalça. E aquilo não me incomodou em nenhum momento. E você sentia tato embaixo do seu pé? Não. É como se eu estivesse de pé em algum lugar, no algodão. Mas você não sentia a textura de onde você estava pisando? Não me sentia. Não sentia a textura. Essa textura não, tato. Né? Não. Você tinha uma imagem, talvez, do que fosse morrer. Foi uma surpresa o que aconteceu? Muito. Carlos, eu tinha... Não era medo, não. Era terror da morte. Sabe? Eu não conseguia me imaginar morta. Às vezes eu ia, isso é normal, todos nós vamos uma hora no velório de alguém, né? Da família ou amigos. E eu ficava olhando aquela pessoa que eu conversei tanto com ela, sabe? Enrijecida ali, desesperava de pensar que eu um dia ia estar ali naquele lugar. E esse medo desapareceu. Tá? Desapareceu assim...
E é completamente diferente o desenlace, sabe? Ele ocorre de uma forma, se for igual ocorreu comigo, né? Esse desenlace, ele é muito tranquilo, você não percebe. Eu acho que ali a única coisa que faltou para mim foi sentar naquela cadeira. E ali eu acho que eu já receberia talvez um anestésico para não perceber mais nada e entrar. E depois sim, eu abriria definitivamente os olhos para a vida espiritual, né? Porque é muito interessante esse desenlace, ele é muito interessante. Quando você voltou para a sala de cirurgia, você comentou que você chegou a escutar que ela voltou, foi isso, né? Depois que eu me deitei. Graças a Deus, alguma coisa assim. Depois que você se deitou. Você não enxergou antes disso nada da sala de cirurgia? Não, eu chegava, sim. Quando você está com um problema nos seus olhos, você pega um exemplo, um prato de acrílico bem arranhado e coloca na frente dos seus olhos. Você vai enxergar tudo arranhadinho, né? Tudo como se tivesse uma nuvenzinha. E isso eu vi no centro cirúrgico, antes de eu ir para esse lugar, mas eu acho que não foi nada assim espiritual. Eu acho que a anestesia estava... Eu acho que até que eles me aplicaram mais anestesia, sabe? Mas você viu isso do ponto de vista de alguém que está deitada ou do ponto de vista de alguém que está sentada, por exemplo? Deitada. Eu tenho certeza que nesse momento não tinha nada espiritual acontecendo ainda, sabe? Entendi. Tanto que eu estava com aquela angústia, assim, aquela ânsia da morte, né? Tava muito ruim. Mas é a mesma angústia que voltou mais tarde, quando você voltou para o corpo? A mesma angústia. Eu acho até que foi menos um pouco, sabe? Certo é porque eu estava melhorando um pouco daquilo ali, né? Mas você ainda estava sob anestesia? Ainda estava. Então você sentia uma angústia mesmo anestesiada? Uhum. Eu tinha vontade de falar que eu estava sentindo aquilo, mas eu não conseguia, sabe? Quando você estava nesse local, você se sentiu ligada àquilo tudo? Senti tão ligada, parece que é um cordão umbilical espiritual, sabe? Você estava num lugar mais presa a um outro, sabe? Mas ali eu me senti assim, nossa, aqui é meu lugar, sabe? Aqui é meu lugar realmente verdadeiro, é o meu lar, né? Mas ao mesmo tempo que eu sentia isso, né, quando aquela senhora me fez aquele convite para que eu me sentasse naquela cadeira, eu senti também uma necessidade muito forte de voltar para o centro cirúrgico. Você falou de um cordão que ligava, de uma certa forma, você nesse lugar ao corpo na cirurgia. Você não se sente 100% cortado, não. Sabe quando vai inaugurar um prédio que corta a fita? Aquela sensação que você tem alguma coisa ainda, né, do físico, do corpo físico, que está te segurando. Ainda não passou, não fez a passagem 100%. Você chamaria essa sensação de ligação com aquilo tudo de uma sensação de pertencimento àquilo? Como se você pertencesse, fizesse parte daquilo? Ao lugar que eu estava? Sim. Sim. Algumas pessoas percebem que quando estão nesse local, na hora que elas pensam em uma pergunta, imediatamente já tem a resposta. Isso aconteceu? Aconteceu. Tanto que quando... Aí já não foi mais eu, né? Mas quando eu penso que eu não poderia sentar naquela cadeira, ela já responde com o gesto, né? Instantaneamente. Ela me ouviu. E eu estava apenas pensando, né? Apenas pensando. É tudo muito fantástico. É fantástico. E você sentiu onde que era esse lugar? Você chegaria a dizer que era uma outra dimensão, que era fora do planeta Terra? O que você diz? Não, eu acho que era uma outra dimensão, sim, mas bem próximo da gente, né? Bem próximo da gente. Eu passei, inclusive, a pesquisar sobre isso depois, e é só um véu mesmo que separa. Mas sem pensar na sua pesquisa depois, a sua sensação lá na hora foi de que era um local próximo daqui? Não era muito próximo, né? Porque, como eu fiz a comparação, né? A analogia aí do avião, eu me senti num lugar bem alto, né?
naquele momento. Mas depois, refletindo, eu cheguei à conclusão que era tudo muito próximo. É porque é tudo muito rápido. É como se se eu entrasse nessa porta e entrasse no outro ambiente ali, que não tivesse hoje, nesse momento, acessibilidade à minha visão. Mas que ao passar a porta, ela passa a existir. E foi mais ou menos por aí. Só que eu não sei se foi um apoio da espiritualidade que naquele momento faz você ter uma sensação terrena e passa para uma outra dimensão onde você pensa que é muito longe, mas estando ali você percebe que não é. Mas quando você fala que é perto da Terra, ou é dentro da Terra, ou dentro da atmosfera da Terra, ou não cabe essa pergunta? É acima, é na atmosfera, mas acima um pouco dessa nossa, daqui da onde nós estamos, né? Porque eu acho que a sensação que eu tive ao voltar, que o Finger, né? Ele vinha, eu não via o final dele, ele era para baixo. É como se fosse um túnel. É como se fosse um tobogã mesmo, porque o túnel é largo, né? Esse aí era estreito. Ele mal cabia assim, uma pessoa bem alta para entrar ali, sabe? Então era como se fosse realmente um tobogã. A melhor colocação que eu sei fazer aí para as pessoas entenderem é que parecia um tobogã. Quando você estava nesse local e você se virou para a porta de ferro, para a porta de aço. Essa porta de aço era também uma espécie de portal para você voltar? Acredito que sim. Eu acho que existe o portal para tudo, né? Para o nascimento é o útero, para a morte é o túmulo, que é a passagem. Então essa porta ela era uma coisa intermediária para mim. O que havia ao lado da porta? Era também um nada como no portal? Um nada. No caso, no centro cirúrgico, quando eu saio, era como se ela estivesse no centro cirúrgico. Para voltar, era um nada. Só que esse nada, né, essa ausência de qualquer coisa ali, também não deixava eu ver nada do outro lado. Eu só via a porta e eu tinha que voltar. E a porta se abriu sozinha nesse momento, né? Eu tive que abrir para ir e para voltar ela abriu sozinha. E quando você voltou, qual foi a primeira vez que você contou sobre isso? E para quem? Olha, eu contei isso até hoje para um número restrito de familiares da minha mais alta confiança. Porque eu tinha medo de propagar essa história assim, no dia a dia, para as pessoas, e as pessoas ou me tomarem por uma louca, né, uma pessoa desequilibrada mentalmente, ou aquelas pessoas que acreditam em mim sabem que eu não sou uma desequilibrada, sabem que é uma pessoa que eu não sou, eu tenho terror de mentiras. Eu acho que ninguém de nós precisamos mentir para viver. Elas, me conhecendo como conhecem, ia pôr na conta do delírio, né? E eu sei que não foi delírio. E aí, para mim foi uma bênção muito grande conhecer o seu canal e poder através dele divulgar isso de uma forma maior, né? Para que as pessoas que assistam, e são muitas as histórias que a gente vê aí, que assiste, né, no seu canal, não é possível que isso está na conta de delírio, gente. Até porque eu quero que alguém me explique, em sã consciência, inclusive cientista, médico, né, seja qual for, ou uma dona de casa simples, ou uma pessoa que não acredita nessas coisas como eu não acreditava, então me explica o fenômeno da dor ter desaparecido, da angústia ter desaparecido e depois retomado. É só isso que eu quero que explique. Porque, Carlos, eu acho que em todos os casos existe uma forma, uma coisa para você falar, não, espera aí, eu tenho que me apegar nisso aqui aconteceu. Senão não teria tido essa espécie de prova, né? Você resolveu contar para nós essa história por causa de uma conclusão racional de que era importante, ou quando você voltou, você sentiu que você deveria contar para as pessoas? Eu sempre senti que eu deveria contar isso para as pessoas, para o mundo, se for possível, sabe? Mas eu nunca tive a audácia, né? A coragem, pelos motivos que eu já expus aqui. Você acha que essa vontade com a qual você veio de contar teria a ver com
uma sugestão que você teria recebido, talvez, nesse local? Conte. Essa sugestão, assim, verbalmente, até porque não teve comunicação verbal lá, né, eu não tive. Mas é como se tivesse. É como se eu não pudesse. Você foi uma das pessoas que foi selecionada para passar por isso, e, portanto, o seu dever é divulgar. É conversar com as pessoas para que elas compreendam que isso existe, que isso é verdadeiro. Você sentia como se você já conhecesse aquele lugar de antes? Sempre. É como, eu acho que eu já até falei nessa entrevista, é como se fosse um lugar ao qual você verdadeiramente pertencesse, sabe? Tanto que o que ocorre quando você viaja, por exemplo, você vai para o estrangeiro, seja para onde for, lá para a Austrália, né? Ali você desfruta de muita coisa, fica num hotel de luxo, conversa com pessoas importantes. Qual é o melhor momento para você? Esse ou na hora que você chega na sua casa? Você veste seu pijaminha velho e vai dormir seu soninho na sua cama, não é? Então foi mais ou menos essa sensação que eu tive de que ali era o meu lugar, de que ali é o nosso verdadeiro lugar e que aqui nós estamos vivendo uma experiência, enriquecendo nossos conhecimentos, estudando e passando por provações para o nosso crescimento. Quando você estava lá, você só se lembrou do centro cirúrgico num certo instante. Uhum. Você não, em nenhum momento depois disso que você se lembrou, você sentiu saudades daqui. Você estava bem lá onde estava. Bem, não. Eu, tanto que eu já narrei, né, que eu não lembrava das minhas filhas. A coisa mais importante do mundo. Naquela época, quando eu fui submetida a essa cirurgia, eu estava sozinha, hoje eu estou casada novamente, então eu fico pensando assim, meu marido, as minhas filhas, a minha mãe, hoje a minha neta, por que eu não lembraria dessas pessoas que são tão importantes para mim, né? Parece que uma proteção divina fez naquele momento com que eu me esquecesse daquilo, porque eu tinha que me lembrar e focar no centro cirúrgico, que é para onde eu deveria voltar. Talvez se eu tivesse pensado na minha casa, por exemplo, eu tentasse retornar para a minha casa, o caminho não daria certo, porque eu tinha que voltar para onde? Para onde eu estava sendo cuidada, que era o centro cirúrgico. Assim eu deduzi, né? Por que eu lembrei apenas daquilo ali? Porque ali naquele centro cirúrgico existiam profissionais lutando para eu voltar. E no apartamento da minha filha, fazendo as preces dela, focada no centro cirúrgico. Depois dessa experiência, a sua vida mudou de que forma e os seus sentidos mudaram de que forma? Uhum. Essa pergunta é muito importante, porque eu acho assim uma presunção, né, até, mas é verdade, eu mudei muito como pessoa para melhor. Eu era uma pessoa imediatista, né? Eu queria tudo para ontem, tanto que eu fui omissa com relação a esse problema de saúde meu, né? Eu esperei 3 anos, esperei chegar num ponto né, muito ruim para poder aceitar fazer a cirurgia. E eu melhorei muito assim também nessa questão de ficar mais atenta à minha saúde, né, de cuidar mais, porque se você tem um problema de saúde e não cuida, você está se matando aos poucos. Já ouviu essa expressão? Está se matando aos poucos, né? Minha vida era extremamente corrida, né? Além da área de jornalismo, eu tinha uma empresa, escrevia, além de escrever para os jornais, eu fazia palestras, enfim, os livros, né? Então era muito complicado para mim ter que me dar um tempo para ir no médico, mas no fundo eu cheguei à conclusão que eu estava sendo egoísta com relação à minha própria saúde. Então isso me mudou muito nessa questão, né? E do ponto de vista de ver as coisas, né, além da vida. Para mim mudou muito, eu passei a não ter mais medo algum, né, da morte, dessa passagem. E com relação aos sentidos, eles mudaram? Você passou a ter premonição, uma intuição maior, escutar coisas, enxergar coisas, sentir cheiros que não sentia antes?
qualquer coisa. O que aconteceu? Olha, Carlos, isso aí eu já tinha antes, certo? Já passei por algumas histórias antes, né? E eu não sei se acentuou ou não, penso que não, continuou da mesma forma, né? Mas essas presenças, né, visões, eu já tinha antes, já do ocorrido. Desde a sua experiência até hoje, você sente que a porta ficou entreaberta? Você ainda se sente conectada com aquele lugar, com aquela senhora, de alguma forma? Inclusive aconteceu um episódio comigo uma vez, como eu te falei, eu passei a estudar, a pesquisar, né? E uma vez eu fui visitar um local lá perto da minha cidade é Goiânia, né? E lá tem um trabalho espiritual bastante intenso e eu resolvi fazer um tratamento espiritual mais por curiosidade e a pessoa que aproximou de mim, eu posso usar a palavra entidade, né, talvez, não sei, ela conversou comigo, né, enquanto eu estava fazendo aquele trabalho espiritual e ela me disse, falou uma expressão, usou uma expressão comigo que até hoje eu guardo carinhosamente e procuro colocar em prática, que foi o seguinte: alegria, irmã, em qualquer circunstância da vida, muita alegria. E naquele momento, quando ela fala isso, eu vi no rosto dela exatamente aquela senhora que eu havia visto antes, né, lá na minha experiência de EQM. Eu tenho certeza que era a mesma pessoa. E isso me marcou muito. Quando você estava nesse lugar, você sentiu haver uma organização estruturada em tudo aquilo? Muito organizada, sabe? A sensação que eu tive é que no esquema de uma planilha, as pessoas chegaram, se sentaram ali, eu não estava ali nesse momento, né? Foram se sentando, né? E eu acho que cada uma que chegou, ela vinha, pedia para sentar, e elas se sentavam, e eu seria a última, e em seguida ela entra para fazer, eu acredito que uma chamada, mas eu precisava decidir se eu me sentaria ou não, porque é tudo muito assim, muito com pressa, sabe? Eles agem com muita responsabilidade de uma tarefa a ser cumprida corretamente, sem erros e bem mecanizada mesmo, sabe? É tudo metódico, sabe? Mecânico e metódico, ou seja, muito organizado, sabe? Impecável. Em cima de tudo isso, qual é o recado que você tem a deixar para as pessoas? Que as pessoas não se aflijam, tá? Porque isso aqui é só uma escola pela qual nós estamos passando para aprender. E precisamos sim aprender. A gente precisa cuidar das coisas materiais também, não é só das espirituais. Indiferente se você que está me vendo agora, me assistindo, seja dessa ou daquela religião, ou de nenhuma religião, acredite ou não em Deus, tenha certeza de uma coisa: aqui é uma escola. Nós estamos aqui para aprender, para evoluir, e que a morte, ela nada mais é do que um portal. É um portal muito bonito. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos. Toca o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, escreva pra gente. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?